não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Wanderson Pereira. Se a coroa de espinhos é uma zombaria satânica, os protestantes estariam corretos ao afirmar que a imagem de Cristo crucificado é um símbolo católico de mau gosto, ou até a zombaria satânica? Fala, como? Não, você não está fazendo a zombaria satânica, você está contando que ela foi feita. Não é isso? Ver o Cristo glorificado é o centro da fé protestante. A cruz é para eles um passado, para nós hoje é a cruz e a glória o futuro. Eu digo, bom, mas espera aí, mas se hoje é a cruz, então a cruz está presente aqui, nós todos estamos carregando, meu Deus do céu, como é que ela pode ser o passado? Quer dizer, Cristo sofreu no passado, ele não sofre hoje, tudo de novo. Ele mesmo se oferece para fazer isso, ou não? Não está mais fazendo o serviço. Quando você vê fenômenos como o Padre Pio, o Padre Pio tinha realmente poderes divinos, poderes sobre-humanos. Mas você viu as chagas de Cristo na mão, sangrando durante a vida inteira, saindo mais sangue dali do que 100 homens teriam. Então, este é o sofrimento, é o Cristo glorioso e o Cristo crucificado ao mesmo tempo. Você não tem como dividir. Não, tudo bem. Agora tem aqui uma coisa errada, quer dizer, o politeísmo é exatamente a mesma coisa que o agnosticismo, o cientificismo moderno, mas de jeito nenhum, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Quer dizer, você dizer que acreditar em muitos deuses é a mesma coisa que não acreditar em nenhum? Não faz o menor sentido. Por quê? Porque você vê em todos os deuses das várias mitologias, você vê traços que depois reaparecem no Cristo. Você pega o livro do Louis Chaboneau-Lasselle, Le Bestiaire de Christ, que é o arquiteto que desenhou e explicou todos os símbolos animais que representavam o Cristo na arquitetura medieval. E você vai ver que cada símbolo daquele está associado a uma propriedade do Cristo e também a deuses antigos. Todos eles simbolizavam, por exemplo, a águia simbolizava Júpiter, mas ela também significa alguma propriedade do Cristo e assim por diante. Quer dizer, é como se o politeísmo estivesse vendo vários pedaços, vários estilhaços de coisas que eram perfeitamente reais. Quer dizer, que eram qualidades divinas, evidentemente. Só que não tinha um que condensasse todas. E mesmo que condensasse mais, que era Júpiter. Júpiter não era um deus criador, afinal de contas, era apenas um mantenedor. Então, eu acho que sem esses milênios de cultura politeísta, a mensagem cristã simplesmente não seria compreendida. Isso eu até já expliquei. Por que a mensagem monoteísta foi em primeiro lugar para os judeus? É porque os judeus eram uma comunidade pequena, com uma continuidade histórica, com uma memória histórica muito aguçada, passando de geração em geração pela tradição profética. Então, para Deus estabelecer um diálogo com uma comunidade, era preciso que essa
comunidade tivesse este tipo de continuidade histórica, de consciência histórica, vamos dizer, unitária ao longo dos tempos, o que você não observa em parte alguma. Em conversa com aqui, Brian, conversa com um amigo meu sobre o milagre da escada, ele me disse o seguinte, aspas, ao analisar um caso específico como esse, é preciso cuidado para não se perder em questões subjetivas. Do ponto de vista da ciência, não faz discutir se milagres podem acontecer ou não. O possível e o impossível são a baliza de qualquer conhecimento científico. O que significa uma lei científica? Significa a fórmula de que algo é necessário, ou seja, algo não pode não ser. Sem o conceito do possível e do impossível, não há ciência. Agora, tem sujeito, vamos dizer que ele obtém a formação numa ciência específica, mas ele não tem ideia de qual é o fundamento lógico do método científico. E o fundamento lógico é esse, sem a ideia de necessidade e, portanto, de impossibilidade do contrário, impossibilidade do oposto, simplesmente não há ciência. Mesmo porque é da noção da necessidade que vai surgir a distinção. Você tem uma necessidade metafísica absoluta, como você verifica, por exemplo, na aritmética elementar, e você tem uma necessidade física ou relativa que acontece nas ciências experimentais. Sem a noção da necessidade relativa ou probabilidade, também não tem ciência. Então, como é que não é que a ciência não faz discutir se milagre pode acontecer ou não? Fala, claro que cabe. Né? Não cabe à ciência decretar o que é ou não possível. Fala, mas a ciência não faz outra coisa. Hã? Se você atestou que algo aconteceu uma única vez, você afastou a impossibilidade daquilo para sempre. Não tem outro jeito. Os cientistas devem trabalhar segundo determinadas regras, construir um método científico. Então, o método permite que acadêmicos do mundo inteiro analisem de alguma forma rigorosa e objetiva o trabalho feito por outro, e até duplique os experimentos realizados. E o ônus da prova é sempre de quem apresenta a hipótese, nunca o contrário. Fala, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo? Hã? Quer dizer, isso é uma objeção? Eu digo, bom, se você tem uma definição clara do que você entende como Deus, e se você se mete numa discussão sobre a existência ou inexistência de Deus sem ter esse conceito, você é um irresponsável. Hã? Então, se você quer discutir o assunto de qualquer maneira, até para impugnar a cientificidade da coisa, bom, algum conceito você tem que ter. E como você saber se este conceito se aplica a alguma entidade existente ou inexistente? Como fazer isso, exceto pelo método científico? Não tem outro procedimento possível. Não é isso? Então, eu já dei um curso aqui sobre o que é um milagre. Né? Um curso não, uma conferência. Explicando que a definição usual, corrente, vulgar de milagre é uma definição impossível. Quer dizer, você vai definir o milagre pela sua causa. Eu digo, é assim, é como você definir um crime pelo seu autor. Primeiro você precisa saber se é um crime ou não, para depois você saber quem é o autor. Agora, como é que você vai saber o autor se você nem sabe se é crime ou não? Meu Deus, não dá. Então você tem que ter primeiro um conceito do que você está investigando, para depois você saber se é possível investigar cientificamente ou não. Agora, se você fala em milagre, o que você entende por milagre? Ele vai dizer, milagre é o que tem uma causa sobrenatural. O que é o sobrenatural? Não sei. Então acabou. Você não tem que pensar no sobrenatural, você tem que pensar no sobre-humano. Está entendendo? Você veja, os antigos eles admitiam a existência de deuses que eram ao mesmo tempo forças naturais. Eles não eram sobrenaturais. Eles estavam na natureza, mas eram divinos. Se você não investiga primeiro neste nível, você nunca mais vai chegar no Deus único, absoluto, eterno e imutável. Mas nunca. Então tem que começar por aí, tem que ser um pouco mais modesto. Né?
como, aliás, todo método científico recomenda você estudar o que é acessível ao seu método. Quer dizer, o que o cara está falando aqui são assim, vulgaridades de qualquer manualzinho de método científico diz isso, o cara acredita, mas ele não tem nem mesmo a ideia. Fala, quer dizer, a ciência não discute se algo é possível ou não, ela não faz outra coisa o tempo todo. Né? Quer dizer, você acha que a ciência se compõe de fatos? Não, a ciência é você ordenar fatos em função da sua possibilidade ou probabilidade. Sem a noção de necessidade, a própria concepção de lei científica não existe. Então, a ciência não é fatos, elas são fatos ordenados de acordo com a sua possibilidade ou impossibilidade, portanto, de acordo com a sua probabilidade também. Sem isso não há ciência, quer dizer, uma mera coleção de fatos não forma ciência. Como se você diz que existe uma regularidade natural em qualquer coisa, por exemplo, existe uma regularidade no ciclo da gestação. Não é isso? O ser humano é geralmente 9 meses. Não tem ninguém que tenha uma gestação de 10 anos, nem de 10 minutos. Então você tem uma regularidade que deve se repetir estatisticamente. Né? O que é isso? Você está ordenando os fatos em função de uma norma de probabilidade. Não é isso? Você não está dizendo que é impossível ter uma gestação mais longa ou mais curta, mas que com probabilidade será de tanto, em média. Não é isso? O que você está fazendo? Você está enquadrando os fatos dentro de uma escala de possibilidade, e, portanto, não de possibilidade absoluta, mas de possibilidade relativa, que é então, a probabilidade. Sem isso não existe ciência. Então a ciência está o tempo todo medindo o real pelo possível, na escala do possível. Sem a noção, vamos dizer, da impossibilidade, portanto, da necessidade, e, portanto, necessidade absoluta ou necessidade relativa, não existe ciência em hipótese alguma. Quer dizer, como é que o cara diz um treco desse, porra? Ele nunca parou para pensar qual é a base lógica do método científico. Quer dizer, ele pega o método científico tal como aprendeu no manual e acha que é a aplicação daquilo. Isso é a mesma coisa que o cara decorar as leis de um país, mas ele não tem ideia dos princípios do direito. Quer dizer, só sabe a parte material, que é o subproduto enésimo subproduto, mas não sabe o fundamento da coisa. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores.
Valeu, tamo junto aí. Apoia nosso canal, seja membro.